Olá, alunos, professor Luiz Paloski aqui, para a gente falar sobre o tratamento matemático das curvas de demanda e de oferta. Então, nós veremos como que a gente aplica as funções de primeiro grau para descrever as curvas de demanda e de oferta, que nós podemos expressá-las por meio de funções de primeiro grau. Iniciando pela função demanda, nós temos que a quantidade demandada de um bem, então nesse caso aqui, a quantidade demandada representado por esse D do bem x, ela é igual a uma função de vários elementos aqui que influenciam essa quantidade demandada. Então, assim como nós temos a y é igual a uma f de x, aqui nós temos que o nosso y, no caso é a nossa quantidade demandada, ela é uma função do preço do bem, da renda dos consumidores, do preço de outros bens e tem uma infinidade de outras coisas que pode influenciar a quantidade demandada, Então, o preço do bem é sempre o principal, nós temos também a renda, o preço de outros bens e assim por diante. E a função demanda, quando a gente calcula cada ponto da função demanda e coloca ela no gráfico, a gente representa na economia nessa forma aqui desse gráfico. Então, aqui está a nossa função demanda. Tá bem? Na economia a gente sempre mantém a quantidade no nosso eixo horizontal e o preço no nosso eixo vertical. Tá? E daí nós temos a função demanda decrescente. A função demanda é sempre decrescente. Um exemplo aí de função demanda, então eu teria, por exemplo, a quantidade demandada do bem x é igual a menos 2 vezes o preço do x mais 0,05 vezes a renda, que é o y, menos 1,5 vezes o preço de um outro bem, o preço de um bem z, por exemplo, como eu estou assumindo aqui. Só que eu quero colocar a quantidade demandada em função apenas do preço do bem. Porque quando eu coloco num gráfico cartesiano, eu quero trabalhar com ele bidimensional. Eu não tenho como trabalhar com ele tridimensional, pelo menos não manualmente, ficaria mais difícil e difícil de visualizar também. E quando eu coloco uma quarta variável, eu também não tenho nem como trabalhar, porque eu não tenho mais de 3 dimensões. Então o que eu quero é manter a minha quantidade demandada do bem x apenas no gráfico bidimensional, que é o gráfico que a gente acabou de ver. Então, eu quero que a minha função demanda, ou a minha quantidade demandada, ela seja uma função apenas do preço do bem. Então, para isso, eu vou supor que a renda do consumidor é 1.000 e o preço de um outro bem, desse outro bem Z que influencia a demanda do bem X, é 8. Então, com isso, é só eu substituir o 1.000 no lugar do Y e o 8 no lugar do PZ. E daí eu vou ter, por exemplo, aqui a quantidade demandada de X, ela é igual a menos 2px mais 0,05, que estará multiplicando 1.000, que é a renda do consumidor, que eu estou colocando aqui como constantes, Eu vou colocar como dado isso, menos 1,5 vezes 8, que é o preço que eu estou atribuindo para o meu bem Z. Então, eu teria aqui uma quantidade demandada de x é igual a menos 2px mais 0,05 vezes 1.000 dá 50. E 1,5 vezes 8 dá 12, então menos 12. Resolvendo aqui, eu tenho a quantidade de x demandada é igual a menos 2px mais 38. Então, essa daqui é a minha função demanda. Essa é a minha quantidade demandada em função apenas do preço do bem. Então, agora ela só depende de uma variável. Eu tenho uma constante, 38, mais menos 2 que multiplica px. Então, agora é uma função, a quantidade demandada é uma função apenas do preço, porque o 38 é constante, que está captando aqui os R$ 1.000 de renda e o preço do outro bem. E isso é uma função de primeiro grau, como se a gente tivesse nosso y igual a um a que está multiplicando o x, que no caso é o meu preço, O meu preço entra no lugar do x, mais um outro número b, tá bem? Então, nesse caso aqui, a gente teria que o a é o meu coeficiente angular, é igual a menos 2, e o meu b é 38, só para a gente retomar lá a função de primeiro grau e entender isso. Então, a nossa função é menos 2px mais 38, a função de demanda. Para eu esboçar graficamente a função demanda, eu preciso saber em que ponto eu vou ter a curva tocando o meu eixo vertical e em que ponto eu vou ter a curva tocando o meu eixo horizontal. E como que eu faço isso? Então, para encontrar o ponto aqui no meu eixo
vertical, eu preciso saber qual é o preço, a que nível de preço a minha quantidade demandada é zero, porque aqui está o zero, né? Preço zero e quantidade zero, a minha origem. Eu quero saber então em que preço, em que ponto eu estarei aqui do preço e a minha quantidade demandada vai ser zero. Ou seja, a que preço a quantidade demandada é zero. Para eu descobrir isso, basta eu pegar a minha função, né? Minha função demanda, ela é, que a gente acabou de descobrir, então a quantidade demandada de x, ela é igual a menos 2px mais 38. É só eu igualá-la a zero. Então a quantidade demandada vai passar a ser zero, é igual a menos 2px mais 38. Eu vou passar o menos 2px para o outro lado, ele está subtraindo aqui desse lado, ele vai passar somando, então vai ficar igual a 2px igual a 38. E daí o px, isolando o px, eu vou passar o 2 dividindo 38, eu vou ter um preço de R$19 ou unidades monetárias. Então quer dizer que ao preço de R$19 a minha quantidade demandada é zero. Então eu sei que no 19 eu tenho o primeiro ponto aqui para eu encontrar aonde está a minha curva de demanda, né? Onde está o gráfico da função de demanda especificamente. Então eu igualo a minha quantidade demandada a zero, resolvo para achar qual é o preço que zera a quantidade demandada. E daí para eu achar o outro ponto agora aqui no nosso eixo horizontal, eu identifico qual é a quantidade máxima demandada. Como que eu identifico qual é a quantidade máxima demandada? A quantidade demandada máxima é sempre quando o preço é zero. Então pensem, se eu substituir o preço aqui por zero, vai ficar menos 2 vezes zero mais 38. O que vai sobrar é só os 38, que é a constante, que independe do preço. Então quando o preço for zero, o máximo que eu demando são 38 unidades. Então aqui no meu eixo da quantidade eu tenho 38 unidades. Então eu posso ligar esses dois pontos. A minha curva de demanda ela é formada dessa maneira, né? Eu sei que ela toca esses dois pontos. Aqui é a quantidade máxima que eu vou demandar e aqui é o preço em que eu não demando nenhuma unidade. No caso da função de oferta, eu tenho também a mesma configuração. Então, eu tenho que a quantidade ofertada do meu bem x ela é uma função de algumas variáveis. Da mesma forma como y é igual a uma função de x, aqui eu tenho vários elementos que demonstram influenciar a quantidade ofertada. Então eu também tenho o preço de outros bens, pode influenciar a quantidade ofertada, o preço dos insumos que eu utilizo para produzir, né, máquinas, equipamentos, matéria-prima, enfim, pode influenciar a quantidade ofertada e o preço do próprio bem. Só que agora eu tenho uma relação positiva, porque quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Na curva de demanda é diferente, né? Quando aumenta o preço, eu diminuo a quantidade demandada. Na função oferta, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. E daí por isso que a gente tem essa relação positiva aqui. Então aumenta o preço, aumenta a quantidade ofertada do bem. Da mesma forma, eu vou assumir que, por exemplo, a quantidade ofertada do bem x, ela é dada por essa função aqui, 6px menos 3pi, que é o preço dos insumos, menos 2pz, que é o preço de um outro bem. E eu vou supor constante esses dois preços aqui, o preço dos insumos e o preço de um outro bem, porque eu quero que a minha função dependa apenas do preço do bem x, tá? Então eu vou resolver. Então a quantidade ofertada, né, dada por S aqui de supply, de oferta em inglês, vai ser 6px menos 3 vezes 10, que é o preço dos insumos, menos 2 vezes 8, que é o preço do outro bem. Então, minha quantidade ofertada de x é igual a 6px, menos 3 vezes 10 é 30, menos 2 vezes 8 é 16. Resolvendo, então, a quantidade ofertada de x é igual a 6px, tem o x aqui, que é o preço do bem, menos 30 com menos 16, eu tenho menos 46. Então, essa é a minha função oferta. Tá? Notem, inclusive, que o meu A, então aqui é a mesma coisa, se eu tivesse um Y, que é igual a um A que multiplica x menos ou mais um B. Né? No caso, o B aqui é negativo. Então, o meu A, nesse caso, seria 6, positivo, e o meu B seria menos 46, tá? Da minha função de primeiro grau. Da mesma forma, eu posso representar graficamente essa função. Então, minha função oferta, que é quantidade ofertada de x, é igual a 6px
menos 46. Como que eu represento graficamente? Primeiro eu tenho que descobrir aonde ela intercepta o meu eixo vertical, depois aonde ela alcança aqui algum outro ponto para que eu consiga traçar essa reta. Então só preciso de 2 pontos. Quando que a minha curva intercepta o meu eixo do preço? Quando a quantidade ofertada é 0, assim como nós fizemos lá na demanda. Então eu vou igualar a 0, quantidade ofertada, isso é igual a 6px menos 46. Então 0 é igual a 6px menos 46. Eu vou passar o 6px que está somando desse lado para o outro lado, então vai ficar menos 6px é igual a menos 46. E daí px vai ser igual a menos 46 dividido por menos 6. Px vai dar um valor positivo, porque negativo dividido por negativo dá positivo, que vai ser um valor de 7,67. Então, nesse preço, a quantidade ofertada é 0. Então, eu sei que ela vai sair do ponto aqui de 7,67, por exemplo, né? E daí ela vai ter uma inclinação positiva. Para eu achar corretamente o valor, bastaria eu substituir qualquer preço acima aqui do 7,67 para eu encontrar um valor. Então, eu poderia colocar o preço de 10, né? Então, ao preço de 10, qual é a quantidade então ofertada? E daí calcular. E é o que faremos. Então, a quantidade ofertada de x é igual a 6 vezes 10, porque eu quero descobrir qual é a quantidade ofertada ao preço de 10, menos 46. E daí a quantidade de x ofertada é igual a 60 menos 46 é igual a 14. Então, quando o preço é 10, a quantidade é 14. Eu acharia aqui a quantidade de 14, ligaria os 2 pontos, né, o par aqui, pronto, traçaria. Eu sei que a minha curva, que a minha reta, né, de oferta, ela passa por esses 2 pontos e ela é representada dessa forma. Além disso, então as curvas de demanda e de oferta, elas sozinhas, elas não vão nos dizer muita coisa. Eu preciso achar o ponto de equilíbrio para saber qual é o preço de equilíbrio e qual é a quantidade de equilíbrio daquele mercado. Sempre que a gente analisa o equilíbrio nos mercados competitivos, a demanda é igual à oferta. Então, no equilíbrio, quantidade demandada e quantidade ofertada tem que ser a mesma, e o preço de oferta e o preço de demanda também tem que ser os mesmos. Então, a gente sabe que a demanda terá que ser igual à oferta. Aqui nós temos a nossa função demanda e aqui nós temos a nossa função oferta, que nós encontramos anteriormente. Então, estou igualando as duas porque eu sei que no ponto de equilíbrio elas têm que ser iguais. E com isso eu consigo achar o preço, né? Então, eu vou ter que, dessa forma, eu tenho que isolar o px. Então, eu vou jogar tudo que é px para um lado e vou jogar tudo que é número para o outro lado. Então, eu vou pegar o 38 que está aqui somando e vou passar ele subtraindo para cá. E o 6px que está desse lado, eu vou passar subtraindo desse lado. Então, vai sobrar aqui menos 2px menos 6px, que é igual a menos 46 menos 38. Menos 6px com menos 2px dá menos 8px. Menos 46 com menos 38 dá menos 84. Aí eu vou pegar o px e vou isolá-lo. Então eu vou passar o menos 8 que está multiplicando px por menos 84. Então menos 84 dividido por menos 8. Eu vou ter um px de igual a 10,5. Então esse é o preço de equilíbrio desse mercado, em que a demanda e a oferta são iguais. Para achar a quantidade de equilíbrio, basta eu substituir esse preço de equilíbrio em qualquer uma dessas funções, ou na de demanda ou na de oferta, porque o valor tem que dar o mesmo. Então, por exemplo, a quantidade demandada de x é igual a 38 menos 2 vezes 10,5. Quantidade, então, de x demandada nesse mercado é igual a 38 menos 2 vezes 10,5 dá 21. Então, a quantidade de x demandada é igual a 38 menos 21. Logo, a quantidade demandada é 17, que é igual à quantidade ofertada, né? A gente pode, inclusive, calcular para saber. A quantidade ofertada é igual a 6 vezes 10,5 menos 46. Quantidade ofertada é igual. 6 vezes 10,5 vai dar 63. Menos 46 é igual a 17. Então, é o mesmo resultado. Até porque tem que ser.
quantidade ofertada e quantidade demandada tem que ser a mesma, já que o preço é de equilíbrio, então a quantidade também é de equilíbrio. Antes de avançarmos, gostaria de mostrar aqui no nosso material, né, vai estar aí como material, texto base desse tratamento matemático, que se eu modificar, então essa é a mesma função que eu utilizo aqui no exemplo, né, que nós calculamos aqui os mesmos valores. Nesse caso aqui é atribuído um preço para x, simplesmente para calcular a quantidade exata demandada, né? Mas também da mesma forma que nós fizemos, eu mantenho o px aqui e atribuo somente os valores da renda e do preço do outro bem para encontrar a quantidade demandada em função apenas do preço do bem. Foi o que nós fizemos. E daí encontramos justamente esse gráfico. Tá? Eu poderia alterar tanto a renda como o preço do outro bem, e isso afetaria a curva. Só que afetaria ela deslocando ela. Então, essa aqui é a curva que nós temos, nós encontramos, tá? Se eu mudar, por exemplo, a renda do consumidor, então eu falo assim, então eu vou, antes era 1.000, eu vou mudar para 1.200. O que eu vou mudar é simplesmente o intercepto. Note que aqui era 38 e agora passou para 48. Então isso deslocou toda a curva, tá? Então antes aqui ela interceptava 38, agora ela intercepta 48. E houve um deslocamento, inclusive mudando o preço, que zera a quantidade demandada, porque agora há uma renda maior, os consumidores estarão dispostos a consumir mais a um determinado preço, tá bem? Então, só mostrando o que acontece quando eu modifico a constante, né? O que era constante eu vou mudar. Então, o meu intercepto que estava captando essas informações constantes, ele também vai mudar, deslocando toda a curva. Aqui aumentou a renda, deslocou para a direita, né? Ou para cima. Se tivesse diminuído a renda, seria o contrário, ele vira para a esquerda e para baixo. O mesmo acontece se eu mudo o preço de um outro bem, né? Nesse caso aqui, o aumento no preço desse outro bem deslocou para a esquerda, também, porque provavelmente esses bens são complementares. A mesma coisa acontece com a oferta, nossa função oferta. Então, essa é um pouquinho diferente da que a gente encontrou lá, mas se eu, por exemplo, reduzisse, né? Eu tinha aqui essa oferta que partia do 5, né? Eu tinha aqui quantidade ofertada igual a 6px menos 30. Se eu diminuísse o preço dos insumos de 10 para 6, então eu teria uma redução também aqui na curva de oferta. Tá? Então também deslocaria, porque eu estaria mudando o intercepto, que nesse exemplo aqui é 30, ele iria para 18. Então o preço que zera a quantidade ofertada seria um pouco menor, porque os insumos estão mais baratos. Então, só para mostrar, né, o que acontece quando a gente muda aquilo que a gente tinha considerado constante. Eu vou mudar o intercepto da minha curva e isso vai ser refletido em deslocamentos na curva como um todo. E agora eu vou resolver um exercício para a gente fixar isso, né, para a gente praticar isso que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, assuma que a função demanda do bem x seja linear e dada pela seguinte equação. Então, eu tenho a quantidade demandada de x é igual a menos 3px mais 0,06y, né, que é a renda do consumidor, menos 2 vezes pz. Tá? Então essa é a minha função, a minha equação aqui da minha quantidade demandada. E eu vou supor que a renda do consumidor será 1.900, fixa, e o preço desse outro bem z será de 10, tá? E eu quero então, sabendo que 1.900 que é a renda e 10 que é o preço desse bem z se mantêm constantes, eu quero saber qual é a função de demanda do bem x em função apenas do preço do mesmo. Então eu quero encontrar lá qual é a quantidade demandada de x que dependa apenas do preço. Então eu tenho uma quantidade demandada de x que é igual a menos 3px mais 0,06y menos 2pz. E eu vou assumir que a renda é 1.900 e o pz é 10. Né? O preço do bem z é 10. E daí é só eu substituir esses valores. Então, substituir aqui em y, substituir aqui em pz e calcular. Então, quantidade de x demandada é igual a menos 3px mais 0,06 que multiplica 1.900, que é a renda, menos 2 que multiplica 10, que é o preço desse outro bem. Então, a quantidade demandada de x é igual a menos 3px mais 0,06 vezes 1.900 é 114, menos 2 vezes 10 é 20.
Então eu tenho que a quantidade demandada de x é igual a menos 3px mais 94. Então essa é a minha função demanda, que depende apenas do preço. Então a minha quantidade demandada de x é igual a menos 3px mais 94. Veremos o que mais pede o exercício. Então, ok, eu tenho essa função que a gente acabou de calcular. Agora, eu preciso assumir que a função oferta seja 5px menos 2pi, que é o preço dos insumos, menos 3pz, que é o preço de um outro bem que também afeta a minha quantidade ofertada. Da mesma forma, eu vou assumir que o preço dos insumos é 15 e o preço de z desse outro bem é 10. E vou considerar isso constante. E daí eu vou atribuir esses valores aqui na minha função oferta para eu achar a minha quantidade ofertada em função apenas do preço. Eu não quero que eu tenha isso aqui como incógnita. Eu vou falar assim, isso aqui é constante, então eu quero saber qual é a quantidade demandada, qual é a quantidade ofertada apenas em função do preço. Dessa forma, então temos que a quantidade ofertada de x é igual a 5px menos 2pi menos 3pz. O pi eu vou atribuir o valor de 15 e o pz eu vou atribuir um valor de 10. Então, a quantidade de x ofertada é igual a 5px menos 2 vezes 15 menos 3 vezes 10. Então, a quantidade ofertada de x é igual a 5px menos 2 vezes 15 é 30, menos 3 vezes 10 é 30 também. Então, a quantidade ofertada de x é igual a 5px menos 60. E essa é a minha função oferta. É a quantidade ofertada em função apenas do preço, porque o resto está constante aqui no 60, então depende agora apenas do preço. Ao final aqui do nosso exercício, diz o seguinte, então, conhecendo as curvas de demanda e de oferta do bem x em função apenas do preço do mesmo, qual é o preço e quantidade de equilíbrio nesse mercado? Então agora eu tenho as duas funções e eu quero saber qual é o preço de equilíbrio. Nesse sentido, então, eu tenho a minha função demanda, que é menos 3px mais 94, e a minha função oferta, que é 5px menos 60. Em equilíbrio, eu tenho que igualar as duas. Então, no equilíbrio, a quantidade de x demandada é igual à quantidade de x ofertada. Então, eu vou substituir os valores aqui. Qual é a minha quantidade demandada? É menos 3px mais 94. E qual é a minha quantidade ofertada? É 5px menos 60. Então eu substituo por essas funções para eu achar o preço de equilíbrio, assim como a gente fez lá atrás. Então eu vou isolar tudo que é px e tudo que é número. Então eu vou passar o 5px para cá, vai ficar menos 3px menos 5px, que é igual a menos 60, e o 94 que eu vou passar para lá também vai ficar negativo, menos 94, ele vai passar subtraindo. Menos 3px com menos 5px fica menos 8px, que é igual a menos 60 com menos 94 dá menos 154. Para isolar o px, eu vou passar o menos 8 dividindo, então menos 154 dividido por menos 8 vai me dar um preço de 19,25. Então, o preço de equilíbrio é 19,25. Só que o enunciado do exercício pede o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Para eu achar a quantidade, basta eu substituir em qualquer uma dessas funções esse preço que eu acabei de encontrar. Então, eu posso calcular aqui, por exemplo, a quantidade demandada como sendo, então, a quantidade de x demandada é igual a menos 3 vezes 19,25 mais 94. Então, a quantidade de x demandada é igual a menos 3 vezes 19,25 dá menos 57,75. Mais 94 dá uma quantidade de x demandada de 36,25. Então, essa é a quantidade de equilíbrio. Se eu substituir aqui na função de oferta, vai dar o mesmo valor. Se eu fizer 5 vezes 19,25, vai dar 96,25. Menos 60 dá também os 36,25 que a gente acabou de encontrar aqui. Um segundo exercício, só para a gente finalizar os exemplos, eu tenho um mercado em concorrência perfeita e eu tenho a oferta e a demanda desse produto. Então, a quantidade ofertada é igual a 10p menos 50 e a quantidade demandada é igual a 300 menos 8p. Eu tenho a descrição, então o p é o preço e as quantidades ali, quantidade ofertada e quantidade demandada. Eu quero saber
Primeiro, a quantidade transacionada nesse mercado quando ele estiver em equilíbrio. Então eu quero saber lá a quantidade que é transacionada dele em equilíbrio. Então a gente primeiro vai ter que achar o preço igualando as duas e depois substituir esse preço em qualquer uma dessas duas para achar a quantidade. Vamos lá. Então eu tenho as duas funções, quantidade demandada e quantidade ofertada, e daí eu vou calcular. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar essas duas. Então 10p menos 50 tem que ser igual a 300 menos 8p, que eu estou igualando as duas funções, porque no equilíbrio as duas curvas se cruzam, né? Se eu tiver o gráfico, eu tenho demanda e oferta. Eu quero achar justamente esse pontinho de equilíbrio aqui. Então, eu vou isolar tudo que é p e tudo que é número. Então, o menos 8p eu vou passar para cá, ele vai passar somando, e o menos 50 vai passar para cá, também vai passar somando. Vai ficar 10p mais 8p é igual a 300 mais 50. Então, 18p é igual a 350. O preço, portanto, vai ser igual a 350 dividido por 18, que vai dar um valor de R$19,44. Então, R$19,44 é o preço de equilíbrio desse mercado. Para eu achar a quantidade de equilíbrio, basta eu substituir esse preço que a gente acabou de calcular em qualquer uma dessas duas funções. Daí eu vou achar a quantidade de equilíbrio. Então, por exemplo, eu posso achar pela quantidade ofertada, que é igual a 10 vezes o preço, que é R$19,44, menos 50. Então, a minha quantidade ofertada de x é igual. 10 vezes R$19,44 dá 194,40. Menos 50 vai dar 144,44. Então, essa é a quantidade de equilíbrio. Se eu fizer pela curva de demanda, vai dar a mesma coisa. Porque se eu fizer 8 vezes 19,44, vai dar 155,50 aproximadamente. 300 menos 155,50 vai dar 144,40. Também o mesmo valor. Continuando, nesse mesmo exercício, pede-se então a que preço os consumidores não demandam nenhuma unidade do produto. Eu quero saber qual é o preço que ninguém demanda nada. Para isso, eu tenho que olhar minha curva de demanda. Se eu quero saber qual é o preço em que ninguém demanda nada, eu tenho que descobrir qual é o preço em que a quantidade demandada é zero. Então é só substituir por zero. A quantidade demandada vai ser igual a 300 menos 8p. Eu vou passar o 8p para cá, vai ficar 8p positivo, que ele vai passar somando, igual a 300. O preço é igual a 300 dividido por 8. Então, o preço em que ninguém demanda nada é de R$ 37,50. Se eu tiver esse preço, a minha quantidade demandada vai ser zero. Então, para descobrir isso, é só eu substituir o zero aqui no lugar da quantidade demandada. O próximo ponto é saber qual é a quantidade máxima demandada. Para saber qual é a quantidade máxima demandada, eu também preciso olhar para a minha função de demanda. Qual é a quantidade máxima? Quando eu vou demandar o máximo de alguma coisa? Quando for de graça. E quando é de graça, o preço é zero. Então, nesse caso, eu tenho que substituir zero no lugar do preço. Então, a quantidade demandada vai ser igual a 300. Porque se eu colocar zero aqui no lugar do preço, vai ser 8 vezes zero, vai dar zero. Então, é 300 menos zero. 300 menos zero é 300. Tá? Então, sempre a quantidade máxima demandada é a própria constante. É o meu próprio B da minha função de primeiro grau, tá? Nesse caso aqui é 300, é a quantidade máxima demandada, a quantidade em que o preço é zero. E por fim, a que preço os produtores não ofertam nenhuma unidade do produto. E para eu calcular isso, eu preciso olhar então para a minha curva de oferta. Qual é o preço em que os produtores não ofertam nenhuma unidade? Bom, quando os produtores não ofertam nenhuma unidade, a quantidade ofertada é zero. Então é só substituir por zero. Então vai ser igual a 10p menos 50. Vou passar o 10p para cá. Então vai ficar menos 10p, porque aqui ele está somando, ele vai passar subtraindo, é igual a menos 50. Então o meu preço é igual a menos 50 dividido por menos 10. O preço em que nenhuma unidade é ofertada é 5, porque menos 50 dividido por menos 10 vai dar 5. Então nesse preço ninguém oferta nada, né? O produtor não vai querer ofertar esse produto, a quantidade ofertada será zero. Então com isso a gente finaliza a parte de oferta e demanda, né, a abordagem matemática da oferta e da demanda, com a resolução de alguns exercícios. Espero que tenham compreendido, fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado e bons estudos a todos.